Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Voz da Igreja Podcast. O nosso caminho de evangelização que você já conhece aqui no YouTube. Já são mais de 20 episódios para você conferir, então eu te convido a acompanhar a nossa playlist clicando aqui embaixo do vídeo e também se inscrever no canal e deixar o like em todos os nossos conteúdos. Eu peço para você porque muita gente nova está chegando aqui no nosso canal, o que nos deixa muito alegres. Mas você precisa chegar, assistir os vídeos, mas também deixar o like, clicar no joinha e se inscrever no canal para aumentar cada vez mais essa comunidade de fé. Hoje vamos receber uma pessoa muito especial e conhecida na nossa arquidiocese. Bom, no episódio de hoje já falei que é uma pessoa muito conhecida, mas muitas das vezes acabam apenas lendo os textos, mas às vezes não conhecem o rosto, a pessoa por trás de tudo que se escreve no nosso site. Hoje recebemos o Padre Tiago Polonha, Tiago Felipe Polonha, Isso. que é nosso padre aqui da Arquidiocese de Curitiba, pároco da paróquia Nossa Senhora da Visitação do setor Boqueirão. É isso mesmo? Isso mesmo. Poxa vida. Padre, muito bom ter você aqui com a gente hoje. Opa. Espero que a nossa conversa seja bastante produtiva para a gente falar de cinema. Estamos falando da sua praia, que o senhor mais gosta. Opa, é um prazer poder estar aqui junto com vocês. Você falou, conhecem meus textos, agora vão conhecer o rosto. Deixa a parte pior sempre para o final, né? Mas continue lendo os textos, então. Isso. Ótimo, maravilha. Bom, o Padre Tiago, para quem não conhece essa nossa abertura aqui, ele escreve textos sobre cinema, principalmente no nosso site da Arquidiocese de Curitiba. Ele é um dos nossos colunistas, acho que falando assim fica mais chique também, né? O Padre Tiago é nosso colunista, escreve sobre cinema e engaja muitas pessoas porque não fala somente de filmes que são devocionais, que são relacionados ao evangelho, mas também aqueles blockbusters, os mais conhecidos do cinema, e vai da animação, de vários gêneros, ação, aventura, mas que ao mesmo tempo podem nos transmitir uma mensagem à luz do evangelho com as reflexões que o padre nos traz. Então, padre, muita gente o conhece pela vivência com o cinema, Sim. Mas para quem está chegando agora, acho que é importante a gente falar também de onde surgiu essa paixão pelo cinema, caminhando junto com o teu sacerdócio. Então, acho que essa é sempre a pergunta mais difícil da gente responder, porque tá na gente, né? Acho que o gosto que a gente gosta, o que a gente vive, a gente vai caminhando, vai crescendo nisso e vai acontecendo. A primeira vez que eu falei sobre cinema foi uma entrevista numa rádio quando eu estava na missão lá no Mato Grosso. Foi para uma rádio, da Rádio Globo, lá da região. E eles perguntaram isso, tipo, como surgiu? Eu falei, olha, eu sempre gostei. E eu sempre acredito que se Deus chama a gente para estar no seminário, para seguir uma vocação, Deus quer a gente completo. Com os nossos defeitos, mas também com nossas qualidades, com nossos gostos, com quem a gente é. E eu, desde criança, sempre fui muito apegado com filmes, com séries, com televisão. Eu cresci uma criança que não brincava muito, eu tinha depressão, então não era de sair de casa. Meu prazer, minha alegria, desde sempre em casa, era estar em casa assistindo televisão. Uma curiosidade, o senhor é filho único ou não? Não, eu tenho mais 2 irmãos. E eles caminharam para o cinema também ou eles tinham outras diversões na infância? Como é que era? Não. Meu irmão mais velho sempre foi de ir para a rua, jogar bola, brincar de bicicleta. Eu tentava acompanhar ele, porque acho que coisa de criança, querer seguir o irmão mais velho, mas meu gosto mesmo era poder estar em casa, era poder estar assistindo. E meu irmão mais novo também é um pouco de cada. Ele pegou o resumo dos 2 mais velhos. Ah, que maravilha. Então, assim, essa paixão pelo cinema, pelos filmes, de modo geral, ela surgiu antes de entrar no seminário, de ingressar, de discernir a vocação. Isso, foi desde antes, criança. Desde criança. Cinema em si mesmo, eu conheci depois de grande. Eu era do interior, então tinha que ir para Curitiba. Uma sala mas de cinema. filmes em geral, desde sempre. Na fita cassete ainda. Isso. Que legal. E, padre, me diga, onde foi a tua infância, para quem não te conhece? Então, eu sou de Rio Branco do Sul, aqui da região metropolitana, cresci ali. Estudei minha vida inteira ali. Meu ensino médio eu comecei a fazer aqui em Curitiba. Do ensino médio, segui para o seminário e estou em Curitiba até hoje. Poxa, que legal. E nós vamos gravar mais um episódio para você que está nos acompanhando agora. Gravaremos mais um episódio com o Padre Tiago falando sobre vocação. Então não perca os próximos episódios aqui do Voz da Igreja. Mas enfim, agora continuando a falar dos filmes. Queria saber como é que foi a adolescência do senhor, crescendo no seminário, mas também
tendo os filmes junto ali. O senhor assistia muito filme no seminário mesmo? Ou havia alguma restrição, alguma coisa assim? Como é que foi essa experiência para o senhor? Então, o tempo de seminário todo é uma caminhada. Nos primeiros anos, a gente assistia em comunidade. Sim. Tinha o dia do filme, tinha o dia que a gente se reunia para assistir alguma coisa, Uhum. mas assim, era muito difícil conseguir sair, assistir alguma coisa fora. Depois que eu terminei o seminário, já fui direto para a missão no Mato Grosso, e também não tinha cinema. Uhum. Então, mas daí começou a aparecer os streamings, começou ter tempo de poder acompanhar, pelo menos pela televisão, pela internet, lançamentos. Uhum. E aí eu comecei a pegar mais. Quando veio essa onda de super-herói de 2010 para cá, Sim. então, era o tempo que mais eu podia fazer isso. Nos últimos anos de seminário, que você já tem um pouco mais de responsabilidade, então você faz seu horário. Você tem que fazer seu estudo, você tem que cumprir sua tarefa do dia, Uhum. ter os momentos de oração. E aí a gente conseguia tirar um tempinho para conseguir assistir um pouco mais. No começo de seminário era bem mais complicado. Uhum. Mas aí assistia-se todo tipo de filme ou aqueles mais devocionais, se a gente pode dizer assim, sobre a Não, história de santos, enfim? É todo tipo, era um momento de lazer. Aham. Nós tinha uma vez por ano, a gente ia no cinema, uma vez por semestre, Aham. a gente ia no cinema e era votação, o filme que estava passando, todo mundo votava o que mais queria assistir, inclusive, falei de super-herói, o primeiro Homem de Ferro a gente assistiu naquele cineminha que tinha em Campo Largo. Nossa, sim. A gente assistiu com a comunidade do seminário e nós escolhemos esse. Então, primeiro contato com a Marvel, o primeiro filme da Marvel foi por causa do seminário. Sim, eu fico imaginando, às vezes, as pessoas de fora esperando ali na sala do cinema, de repente chegam muitos meninos ali do seminário para assistir um filme que não é sobre Todos evangelho, ajeitadinhos. enfim, todo mundo arrumadinho, sentado para assistir Homem de Ferro. Eu imagino que deve ser uma cena bem peculiar, né? Mas, enfim, padre, quando a gente fala de filmes, como o senhor é sacerdote, muitas pessoas têm essa ligação com os filmes de histórias dos santos, filmes cristãos. Aham. Mas quando a gente pensa nesse tipo de filme, muitas das vezes vão se lembrar daqueles títulos assim mais antigos, preto e branco, que Sim. coloriam depois, assim. Aí Aham. vai, sei lá, José do Egito, aqueles filmes dos anos 70, 80. Aham. O senhor teve alguma vivência com esse tipo de título, assim, ou assistia já filmes mais recentes? Não, esses filmes mais antigos eu nunca acompanhei, porque também a gente sabe que não era aquela qualidade de filme, né? E eu lembro muito, assim, sala de catequese, em todas as igrejas Sim, tinha uma sim. caixa com fitas com esses filmes, mas não eram filmes principalmente para catequese, para usar com as crianças de catequese, Sim, com sim. os jovens, não chamava muita atenção. Então, esse daí eu nunca fui de acompanhar muito. Uhum. E apesar dessa aparência jovem, o padre Tiago pegou a época das fitas também, padre. Acho que Sim. nada como essa nostalgia, né? Hoje em dia, bom, as crianças de hoje acho que nem vão saber o que é uma fita de vídeo, uma fita cassete, enfim. Mas acho que fez parte da minha infância, imagino que da sua também. Tá lá em casa assistindo fita, rebobinando filme, passar uma tarde Sim. e não tinha streaming como é hoje. Então, assim, O você dia a dia pegava a na mesma locadora. fita e assistia várias vezes o mesmo filme, ou pegava a fita na sexta-feira para devolver só na segunda. Sim, e aí tinha que aproveitar e assistir tudo para valer o valor, né? Você Sim, pra pagava valer o valor. R$2 para alugar uma fita. E imagina, naquela época, R$2, pô, pra gente que era criança, jovem, era uma fortuna. Mas, enfim, então o senhor não assistia esses filmes muito antigos. Mas acho que é bom também a gente até entrar nesse assunto, porque quando as pessoas relacionam esses filmes cristãos, enfim, religiosos, com aqueles títulos mais antigos, às vezes acabam se esquecendo que a gente está vivendo uma crescente muito importante, de se dizer também, de filmes cristãos, enfim, que nos trazem a mensagem do evangelho. Até dá para destacar como lançamento recente O Céu Não Pode Esperar, que fala sobre o Beato Carlo Acutis, na verdade. Sim. Ele tem uma pegada mais documental, assim. Bom, o senhor assistiu, escreveu, produziu um texto para o nosso site. A gente também da comunicação acabou assistindo. Estive 3 meses no hospital. É um anjo para os jovens. Mas eu tenho que dizer que na sua vida ajudou muitos adultos. E ajudou pessoas como eu. Ele subiu ao céu antes do que se pode imaginar. Ele abriu um caminho para que todos cheguem lá. Uma estrada que agora todos podem ver. Mas eu acho que foi uma experiência muito bacana de ver também esses títulos mais recentes, trazendo à tona novamente, trazendo as pessoas à sala de um cinema para assistir um filme que fala sobre o evangelho, sobre uma vida Sim. dedicada a Cristo. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Como que é para você hoje, para o senhor, enfim, entrar numa sala de cinema e ver filmes que falam sobre o evangelho nos principais cinemas, porque antes era algo que ficava ali uma salinha, né, com uma sazonalidade muito grande, mas agora a gente tem uma frequência muito maior desses títulos, né? Aham. Falando inclusive de filmes antigos, eu digo assim, eu não acompanhava e eu não acompanho ainda, mas não que não sejam filmes que tenham qualidade também de mensagem, de tudo.
Filmes antigos, por exemplo, O Pagador de Promessa, dos anos 60, concorreu ao Oscar, e tem um fundo religioso. Era o rapaz que queria pagar a promessa e entrar com a cruz na igreja de Santa Bárbara. Sim. O padre não deixava porque ele fez a promessa num terreiro Sim. de Umbanda, então, para a mesma santa, a mesma imagem de santa que ele queria pagar na igreja. E essa é a história do Pagador de Promessas, Sim. concorreu ao Oscar. E depois teve séries também, acho que falando sobre essa história, Sim. séries de televisão, né, também abordando E outros essa história. filmes. O Alta Compadecida, inclusive, é 1999. Sim. Já faz mais de 20 anos, estamos agora para o Alta Compadecida 2, que também não é um filme religioso, mas tem esse fundo religioso. Sim. O próprio maior filme nosso, talvez Central do Brasil, tem aquele sentido religioso do Nordeste, das procissões, Sim. das famílias. Então, acho que tem muito disso. Agora, hoje nós temos novamente filmes católicos vindo para o cinema. Sim. Maior parte como documentário. Tivemos esse ano A Serva, com a história da Santa Vicenta Maria. Ficou 2 dias no cinema, não foi muito divulgado, não teve muito público, porque não teve muito tempo. Quem é essa aqui? Santa Vicenta Maria. Devolve, por favor. Sabe a história dessa mulher? Não é só a história dessa mulher. É a história das mulheres que mudaram suas vidas graças a ela. Mas ano passado nós tivemos muito, desde o Coração de Pai, de São José, que agora também está na Netflix, vai estar disponível desde o dia 21 agora desse mês. José foi um inspirador dessa basílica. Eu creio que São José é o grande artista. E o seu grande trabalho foi ser pai de Jesus Cristo. Os autênticos devotos da Virgem Maria são grandes devotos de São José. São filmes que são bons, atuais, é feito com qualidade, feito por um bom estúdio. Nós temos da Diamond Filmes, o filme da... Me fugiu o nome, do dia 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima. Ah, sim. De Nossa Senhora de Fátima, que é muito bom. Ele pega todo o contexto da guerra e as famílias preocupadas com os filhos que foram para a guerra, e Nossa Senhora aparecendo os pastorzinhos, ele sendo acusado, vocês estão mentindo, por que ela ia aparecer para vocês? Sim. O que vocês têm de especial? Mentir também é pecado. Mas é verdade, mãe. Ela era tão real como você. Por que a mãe de Deus escolheria você? O que você tem de tão especial? Pode ter sido o diabo. Ele costuma se disfarçar. Então é filme que não é pensado somente aquele sentido. Eu digo assim, quando a gente vê uma imagem, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, ela toda bonitinha e os pastorzinhos ajoelhados, e a gente imagina aquela ceninha assim tão romantizada. E quando colocam um filme e coloca todo um contexto de guerra, de morte, de perseguição, e aquelas crianças lutando para falar, nós conversamos com ela de verdade. Então dá um outro tom. Você começa a ver como história real. E nós tivemos esse ano muitos filmes assim. São Miguel Arcanjo, que falou das aparições dele lá no Monte Gargano, da imagem quando foi criado, dos milagres que ele faz. São Miguel é o sopro do Espírito Santo que derrotará o anticristo e todos os demônios. Depois da Santíssima Trindade, depois de Maria, São Miguel é o ser de Deus mais poderoso. E graças a Deus, agora estamos aparecendo filmes assim. Não é filme que quer mostrar aquele romantizado, bonitinho, divino, mas que quer mostrar como aconteceu de fato. Principalmente na vida dos santos. Tem, se eu não me engano, de 2004, 2005, por aí, aquele filme do Francisco, de São Francisco de Assis, que mostra ele na prisão, e é um filme bem violento, bem forte para assistir também. Então, eu acho que nós estamos criando esse espaço agora para o nosso cinema católico também. Sim, sim. E quando a gente como não lembrar, né? Quando a gente fala de filmes que tem um retrato mais forte enfim, histórias dos santos, passagens do Evangelho, acho que todo mundo vem à tona também a imagem de Paixão de Cristo, né? Sim. Eu lembro, assim, é uma experiência particular minha, mas minha mãe, assim, nossos pais, né, acho que são dessa época também, porque a gente só falando de um filme aí de 20 anos já. Então, eu tenho 24, então eu era uma criança na época. Minha mãe não me deixou assistir no primeiro momento, porque realmente né, toda a Via Crucis, enfim, mas as cenas finais do filme, de fato, são bastante fortes, assim, então, chocantes para quem assiste. Inclusive, eu estava até lendo, aí, claro, o senhor, com todo o seu conhecimento, pode enriquecer aqui a nossa discussão, mas estão pensando em trazer um segundo filme da Paixão de Cristo, A Ressurreição, se não me engano, eu li alguma coisa nesse sentido.
seria, acho que, um marco muito grande também, assim como foi o primeiro filme, né? Sim. Esse segundo filme faz muitos anos que ele está em produção, que as pessoas comentam sobre ele, preparar roteiro e tudo. Então agora parece, não sei se vai sair mesmo, parece que para ser para o ano que vem, em junho do ano que vem, vai ser lançado esse filme. E, assim, sempre que sai um filme cristão, sempre tem muita polêmica, né? Eu lembro da época, eu já era um pouquinho maiorzinho, fui com a escola assistir esse filme, e tinha muita gente, muito católico, que falava que não era assim, porque ali está focado somente no sofrimento, somente na dor, e não é somente a dor do Senhor que salva, mas é principalmente pelo amor. Então sempre tem umas polêmicas. Agora com The Chosen tem muita polêmica, mas não é exatamente assim que foi. Sim, mas ele está contando a história bíblica, ele está contando o que está narrado na Bíblia. Para nós, católicos, a gente sabe que existe uma interpretação, existe uma doutrina que nos ensina, mas ali ele quer mostrar o fato em si. Então, daí, a partir disso, nós católicos usamos. E, infelizmente, eu acho que o grande problema de demora do filme cristão é isso, porque nós estamos sempre armados, parece, primeiro para criticar, para depois para conseguir acolher a arte. Sim, e para quem produz também parece que está sempre meio que pisando em ovos, assim, para falar sobre alguns temas, né? Ou caminham no sentido de ou romantizam demais, ou às vezes literalizam demais, e aí isso agrada a uns, não agrada a outros. Sim. Enfim, produzir filmes no geral, acho que é um pouco isso também, A né? arte Mas no geral, especificamente né? sobre o nosso tema. Sim. A arte no geral, exatamente. Você produz a sua arte para que as pessoas a interpretem, e aí já abre um mar de interpretações que podem ser diferentes. Inclusive, eu já estou esperando que logo comece críticas, porque o Martin Scorsese agora vai fazer um filme da vida de Jesus. Sim. E o ator mais cotado para ser Jesus é aquele ator que fez o Top Gun Maverick, aquele do bigodinho. Então, com certeza, quando confirmar ele, o autor, quando começar a sair primeiras cenas do filme, vai ter muita crítica, e cinema vai ser sempre assim. Sim. Mas, enfim, o senhor falou agora de Martin Scorsese, enfim, outros diretores que não produzem filmes devocionais. A gente pode falar de filmes seculares, enfim, acredito que esse seja o termo mais correto, né? Sim. Como que esses filmes, a partir do que o senhor produz no nosso site, enfim, como que esses filmes também podem nos ajudar a interpretar o evangelho, enfim, a nossa vida em comunidade? O senhor falou que o primeiro filme de cinema que o senhor viu foi Homem de Ferro, não é isso? Então, não, com o seminário. Ah, sim, com o seminário, Isso. é verdade. Então, assim, por exemplo, como que, enquanto seminarista, o senhor assistiu Homem de Ferro e, mesmo assim, tomou lições para si, podendo relacionar com o evangelho, enfim. Como é essa experiência de, a partir de filmes seculares, poder também usá-los como meio de reflexão? Então, na história do cinema, quase 150 anos de cinema que existe, eu lembro o Papa Pio XII, ou Pio XI, escreveu um documento falando sobre o cinema, bem na origem lá, que era para tomar muito cuidado, porque tinha muitas imoralidades no cinema. E aí ele pediu que cada igreja tivesse o seu cinema, porque nas igrejas nós poderíamos passar coisas de qualidade. Nos Estados Unidos se criou naquela época a Liga da Decência, que é aquilo que a gente vê em muitos filmes antigos de igreja, que os padres viam o rolo do filme e ia cortando as cenas que não podia assistir, e aí eles transmitiam para o povo só o que podia ser visto. E é interessante que sempre a igreja teve muito cuidado com essa questão do rigor, da moral para mostrar ali no filme. Mas a igreja pedia que use, que escolham filmes de qualidade, que as igrejas tenham cinema, que as igrejas mostrem para o povo que pode assistir. E Deus é um grande artista. Se nós pegarmos a criação, Deus, artista, contemplou a obra, Deus viu que tudo era bom, como um artista que assina a sua obra no final, e Deus deu esse dom para cada um de nós. Vão, multipliquem, cresçam. Ele não fez tudo completo, ele quis que o ser humano desenvolvesse. E Papa João Paulo II falava isso na Carta aos Artistas de 99. Todo ser humano tem um gênio artístico que é dom de Deus, que é ser participante junto com a obra de Deus. Então, todo tipo de arte mostra Deus também. Aí depende da nossa visão conseguir olhar isso ou não conseguir olhar isso. Um cinema é para mostrar a vida real. Eles querem, através dos filmes, através das histórias, contar a nossa vida.
seja de jeito fantasioso, seja de jeito futurístico, seja de jeito olhando para o passado, mas é para falar sobre o ser humano. Sim. Então, sempre vai ter algo do ser humano ali que é dom de Deus também. Ninguém consegue criar algo que não seja por Deus. Deus é o grande criador. E Deus deu o dom de criar para nós. Então, todo tipo de arte, eu acredito que mostra um pouquinho de Deus. E se nós olharmos com atenção, a gente consegue ver sinal de Deus em tudo isso também. Sim, nos gera identificação, né? Sim. Também acho que é uma premissa, né? Quando um filme, ou quando uma obra de arte é produzida, enfim, de todas as artes, ela busca gerar identificação. E aí eu falava também, ela gera diversas interpretações, porque cada um se identifica à sua maneira. Sim. Então acho que o cinema também, assim como outras artes, tem esse potencial, né? De nos fazer se identificar muitas vezes, se identificar com o próximo, de acolher essas mensagens e refletir sobre isso, mesmo não sendo filmes, às vezes, devocionais, enfim, que falem necessariamente sobre o evangelho. Sim. Muito bom, padre. Mas agora voltando à pauta dos filmes cristãos. Uhum. Nós estávamos falando aqui, até citei como exemplo o documentário sobre o Beato Carlo Acutis. Se você quiser acompanhar o trailer, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse episódio. Mas o próprio documentário, o filme, enfim, do Beato Carlo Acutis, foi produzido pela Colby Art. E nós estamos sabendo que o senhor está tendo alguns projetos com o pessoal da Colby. Então, por exemplo, no ano passado, 2023, nós tivemos títulos importantes, como O Céu Não Pode Esperar, como também o filme de São Miguel, né, São Miguel Arcanjo. E para esse ano também teremos lançamentos da Colby Art. Uhum. O senhor consegue antecipar alguma coisinha para nós? O que a Colby está trabalhando para nos trazer em 2024? Então, a Colby não é produtora, ela não produziu o filme, ela é distribuidora, né? Ela compra o filme estrangeiro, ela faz a versão brasileira, traduz, coloca legenda, coloca músicas e distribui aqui no Brasil, é uma distribuidora. Sim. Para esse ano, nós tivemos em março a Serva, que é o filme, eu já comentei aqui antes da Santa Vicenta Maria, foi o filme que ganhou como se fosse o Oscar católico, o melhor filme católico lá na Europa do ano passado, em 2023. Chegou em março aqui pra gente. Infelizmente ficou pouco, 2 dias no cinema, mas é um filme que, se tiver condição de assistir depois pelos streamings, Alumini, ou onde tiver, que vale muito a pena, que é muito bom. Aí agora nós vamos ter, no mês que vem, em maio, o Guadalupe, A Mãe da Humanidade. Esse filme foi produzido no México, a Goya Studio fez, e agora chega aqui no Brasil com a versão da Colby Art Studios. Quem gravou a música tema aqui para a gente foi a Ziza Fernandes, foi lançado há poucos dias atrás. E nós estamos nessa expectativa agora com esse filme. Guadalupe, rainha da nossa América, padroeira de tantas pastorais, de tantas paróquias, tantas comunidades. Então, e agora não é um documentário. Carlo Acutis, ano passado, Miguel Arcanjo, Sagrado Coração de Jesus, São José, todos eram documentário. Esse é um docudrama. É a história, e junto com a história vem documentários, vem testemunhos de pessoas, mas focado ao mesmo tempo a história de Guadalupe e os testemunhos. Então, a gente espera que tenha bastante sucesso esse filme. Para esse ano ainda. Depois desse, o próximo lançamento que a Colby vai trazer para a gente é de São Maximiliano Kolbe. Maximiliano e eu. E, se eu não me engano, esse é uma animação. Olha, agora para toda a família, para as crianças também poderem acompanhar, também de um santo de nossa época. São Maximiliano é santo ali da época do nazismo, do comunismo, que ele ficou no campo de concentração. Então, é do nosso século, é pouco tempo. E é uma história muito interessante. Alguém que resolveu dar a vida para salvar outra pessoa no campo de concentração. Então, para esse ano, as principais são esses. Tem esses 3 grandes lançamentos, e ela está com a parceria também com o The Chosen, que está nos cinemas. Agora está lançando também essa semana o filme de São Jorge, da Capadócia. Também ela está de parceira. Então, ela está fazendo muitas parcerias, mas que ela está trazendo exclusivamente esse ano são essas 3 produções, da Serva, o Guadalupe, agora dia 2 de maio,
e por agosto ou setembro o filme de São Maximiliano. Poxa, que bom. Então fica o convite também para você que está nos acompanhando. Em maio agora, Guadalupe, Mãe da Humanidade, dia 2, né? Dia 2 de maio. Dia 2, lançamento em todos os cinemas ou vai ser gradual? Não, em todos os cinemas, lançado junto. Olha, que Inclusive, maravilha. um convite para vocês que nos acompanham, eu sempre peço, toda vez que eu falo do filme, é importante a gente mostrar que quer estar nas primeiras semanas. Por maior esforço que a Kolbe faça para trazer, depende do nosso público para os cinemas deixarem nas salas. Não tema. Sou a Virgem Perfeita Santa Maria de Guadalupe. A Virgem vem trazer uma grande dádiva, Jesus Cristo. Agora sim, acho que muita gente que está nos ouvindo fica com essa dúvida. Aí não sei se o senhor pode ser taxativo na resposta ou se existe mais de uma opção para isso. O senhor tem algum filme preferido? De algum gênero, dá para filtrar por gênero, né? Pra gente não ficar assim também numa resposta só. O senhor escreve sobre tantos filmes, vai escolher logo um só preferido. Mas o senhor pode destacar alguns, então, filmes da sua preferência, até recomendando para o nosso público? Sim. Então, eu não tenho um filme preferido. Eu acho que é muito do clima, do tempo que você tá. Eu gosto bastante de filme de terror. Eu não gosto de filme que dá susto, mas filmes de terror, Hereditário, aquele filme antigo, O Bebê de Rosemary, o Corra, o Fale Comigo, aquele da mão, que foi lançado... Eu gosto muito desse tipo de filme. Tem momentos que você quer uma comédia, e aí, para dar risada, eu gosto de Família do Bagulho, das Branquelas, Os Motoqueiros Selvagens, filmes bobos para a gente passar tempo, filmes de drama, o Coringa, de 2018, eu acho ele muito bom, e é muito legal como ele trata o ser humano, porque ele faz a gente refletir muito disso. A hora que o Coringa está fazendo uma piada, e ele pergunta por que ele não age normal, ele diz, porque eu tenho um problema mental, eu estou normal do meu jeito, e às vezes a gente julga tanta gente sem entender, então acho que é um filme muito legal. E de herói eu gosto muito do primeiro filme do Shazam, os Batmans no geral, animação da Pixar, Toy Story sempre foi, desde 94, quando lançou, um dos meus preferidos, dos meus favoritos. Eu gosto muito de Vida de Insetos, Viva, a Vida é uma Festa. Já usamos muito em cinema comunitário quando eu estava na missão, no Mato Grosso. Muita gente já chorou assistindo esse filme. Então não existe um favorito. Eu acho que depende muito do clima do momento, do que a gente vai vivendo. Sim, eu quero convidar você que está nos assistindo também a participar aqui, responder essa pergunta. Deixa aqui nos comentários qual é um filme que talvez possa não ser favorito, mas que te marcou de alguma maneira, porque como o senhor falou também, são fases, né? Eu acho que vai muito do clima. Então, se você tem alguns filmes, compartilha com a gente quer conhecer também os seus filmes favoritos e também a tua expectativa para esses novos lançamentos desse ano. Então, comenta aí bastante, vamos ter bastante comentário nesse podcast e compartilha aí com a galera, porque acho que esse episódio valeu muito a pena. E aí a gente já aproveita os comentários para poder pegar inspiração para escrever mais histórias, mais reflexões, né? Sim, toda semana, ou semana sim, semana não, Cada 15 enfim. dias. A vida de pároco é bem corrida, viu, gente? Então, às vezes não sobra tempo para assistir tanto filme assim. Então, a cada 15 dias, o Padre Tiago escreve para nós no nosso site, no arquidiocese-de-curitiba.org.br, e você pode acompanhar os lançamentos do cinema, mas também comentando sobre filmes já passados também de outras épocas, né, Padre? Então é isso, recebemos aqui o Padre Tiago Polonha para falar sobre cinema e fé, cinema e igreja, como que isso se relaciona, mas também te convido a ficar com a gente, porque no próximo episódio vamos falar especialmente sobre um testemunho vocacional do Padre Tiago, que começou assistindo o Homem de Ferro no seminário, mas que também acabou concluindo a caminhada, se tornou um sacerdote aqui da nossa arquidiocese. Padre, muito obrigado pela tua companhia aqui com a gente. Eu acho que esse episódio foi muito bom, muito proveitoso, porque a gente saiu um pouco dos temas que a gente vinha caminhando em episódios anteriores, e também acho que o público vai gostar bastante de ouvir o senhor falar sobre o cinema. Que bom, obrigado por estar aqui junto com a gente, nos acolherem, participarem aqui junto. Obrigado pelo convite. E que possamos descobrir Deus em vários sinais, no cinema, em várias artes e na nossa vida no geral. Amém. E é isso.